Olá, muito bem-vindos àquele que é o nosso terceiro monólogo de direito das pessoas e da família. Hoje vamos debruçar-nos sobre a questão da capacidade e incapacidade de exercício. Como bem sabem os meus pesadíssimos discentes, o direito civil português, e não só, todo o direito continental, assenta num pressuposto básico que é o pressuposto da autonomia privada, ou, se quiserem, do princípio da liberdade contratual, que parte desta premissa. Cada um de nós sabe o que é melhor para proteger os seus próprios interesses. E é deste princípio da liberdade, que para alguns tem inclusive a proteção constitucional, mas é uma celeuma que não é para hoje, mas dizia-vos deste princípio da liberdade contratual, resulta que cada um pode fazer os contratos que lhe aprouver. Poderá estabelecer todo e qualquer contrato dentro dos limites da lei. Ou seja, é esta a primeira limitação. Eu posso fazer um qualquer contrato desde que a lei expressamente não o proíba. Mas depois há uma segunda limitação. É que dizer-se que cada um de nós sabe o que é melhor para proteger os seus interesses será um sofisma. Um sofisma neste sentido. Sendo verdade que a maioria dos cidadãos sabem o que é melhor para os seus próprios interesses, há quem não saiba. Há quem, por um conjunto de limitações, não esteja apto para proteger devidamente os seus interesses. E é aqui que entra a questão da incapacidade de exercício. Para que nos situemos, apesar disto não ser novo para vós, a lógica é esta. Independentemente das vossas concepções sobre o momento da personalidade jurídica, inequivocamente após o nascimento haverá capacidade de personalidade e capacidade jurídica de gozo, o ser titular de direitos e obrigações, mas depois há uma segunda capacidade que é a capacidade de exercício, ou seja, a capacidade para pessoal e livremente exercer os seus direitos. Quem é que tem capacidade de exercício? Todos aqueles que não padecem de uma incapacidade de exercício. É esta a regra, é isso que a lei o diz. Tem em todos, excepto aqueles. E quem são aqueles? Começamos pela minoridade. E deixem-me começar com um ponto que eu gosto muito de sublinhar no meu ensino. Algo que até os convido a escrever repetidamente nos vossos apontamentos. A incapacidade de exercício dos menores não é uma punição aos menores, não é uma sanção, não é uma consequência punitiva da lei resultante do facto daquela pessoa ter menos de 18 anos hoje. Não. Olhar e entender a incapacidade de exercício dos menores como uma proteção jurídica àquelas pessoas. Em razão da idade, as pessoas, ou aquelas pessoas, merecem uma especial preocupação do legislador. É isto que é a incapacidade. Se o melhor do mundo são as crianças, como dizia a pessoa, ou como diz pessoa, que a pessoa está viva por aí, então é preciso proteger as crianças. Agora, para já, uma breve nota histórica. Desde as ordenações que existe esta diferença entre minoridade e maioridade, com a minoridade a trazer limitações à capacidade jurídica de agir. E nas ordenações temos os 25 anos, curiosamente, como a idade em que se alcançava a maioridade. Depois o Código de Seabra fixou este valor nos 21 anos. E manteve-se nos 21 anos no Código Civil de 1966, na primeira redação do artigo 122.
A diferença é que no regime primeiro do atual Código Civil, antes das alterações de 75, existiam outras condições, outras motivações para a emancipação. E uma delas era a concessão pelo pai, no caso da mãe, em casos excepcionais, da maioridade. Ou seja, se hoje, desde já eu posso avançar, a emancipação se estabelece pelo casamento, então só num passado recente a emancipação resultava da vontade dos pais. Hoje, o que é que temos? Diz-nos que o artigo 122 que é menor aquele que não tiver completado 18 anos de idade. E diz-nos depois o artigo subsequente, porque é menor, carece da capacidade de exercício dos direitos. Duas notas sobre isto. Duas notas, se quiserem, duas provocações que aqui vos deixo. Primeiro, tem lógica este percurso descendente da idade da maioridade? Pergunto isto porquê? Porque nunca como agora, nunca como no final do século XX, princípio do século XXI, foi tão longa a dependência dos filhos face aos pais. Cada vez mais os filhos ficam até mais tarde em casa. Os pais hoje quase têm que trocar a fechadura para correrem com eles de casa. Cada vez mais tarde se casa. Nós já passamos, segundo os censos, a média dos 30 anos de idade para o casamento. Sendo que, como sabem, em Portugal ainda há muita tradição de sair de casa para casar só. O que se coloca, ou que deve colocar ao jurista, é a seguinte pergunta. Tem lógica baixar-se a maioridade? Ou a lógica era ou mantê-la, ou, se quiçá, até subi-la, não digo até aos 25 anos das ordenações, mas se calhar os 21 anos hoje estariam muito mais lógica do que algumas pessoas apressadamente nos fazem crer o contrário. A segunda nota. Sobre o absurdo da construção legal. O absurdo da construção legal é este. A criancinha, ou adolescente, como agora usa dizer-se, até ao dia em que até ao dia em que tem 17 anos e 355 dias, é absolutamente incapaz de cuidar de si e do seu património. Depois, naquela noite mágica, mítica, em que se deita com 17 e acorda com 18, é iluminado pelos deuses da prudência e da sabedoria, e a partir deste dia tem capacidade plena para fazer os negócios que quiser, como bem entender. Obviamente que isto é uma tolice, uma ficção, porque o senso comum, a experiência ensina-nos que ninguém tem maior maturidade só porque naquele dia fez 18 anos. Agora, que solução é que havia? Bem, a solução não pode ser casuística, ou seja, não podemos andar agora a medir a maturidade das criancinhas para saber quando é que podem ou não ser juridicamente capazes de agir por si só. No entanto, o regime anterior, e quando digo regime anterior, refiro-me ao regime do Código 66, na sua versão originária, tinha esta grande vantagem que se perdeu em 77. Permitir aos pais, aqueles que se relacionam todos os dias com a criança, com o jovem adulto, com o adolescente, o papel decisivo, serem eles que achavam que aos 18 anos e meio, aos 19, aos 20 anos, já aquela criatura reunia as condições para ser juridicamente maior. No entanto, não é este o nosso regime. O nosso regime é imperativo e diz-nos que, salvo disposição em contrário, os menores carecem de capacidade de exercício, sendo que essa capacidade transfere-se para os pais, que os representam, que atuam em nome dele, ou, não existindo pais, para o Instituto da Tutela. Esta minoridade, depois, cessa com a maioridade que se atinge aos 18 anos, conforme decorre do artigo 130. Agora, dizer-se que
dizer-se que, salvo disposição em contrário, o menor carece de capacidade de exercício, significa dizer que não. Há exceções, há casos em que o menor tem capacidade de exercício. E a primeira grande exceção aparece-nos no artigo 127 do Código Civil. Sou daqueles que entendem que há um erro na enumeração das alíneas. Que o 127 não deve ler-se 127A, B, C, deve ler-se 127B, C e D. E lendo-se assim, ensina-nos o quê? Que o menor, independentemente da sua idade, é apto para realizar os negócios que, estando ao alcance da sua capacidade natural, da sua maturidade, impliquem valores de pouca importância. Ou seja, obviamente que o menor, quando tem 14, 15 anos, não está condenado a morrer à fome no colégio da escola. Na escola, obviamente que ele pode comprar maçãs e um sumo. Porquê? Porque ele tem maturidade para fazer aquela despesa. É esta a construção legal. À medida que o menor vai crescendo, vão aumentando os negócios jurídicos que estão ao momento, ao nível, ao alcance da sua capacidade natural. Depois, a linha C, se ele foi autorizado a trabalhar, pode exercer os negócios jurídicos relativos à sua atividade. A lei que permite os fins, permite os meios. Se lhe permite exercer uma atividade profissional, permite-se-lhe depois realizar os atos jurídicos necessários a essa atividade. Finalmente, atos de administração ou disposição de bens que o menor haja adquirido pelo seu trabalho. E aqui a lógica é esta. Se o menor trabalha, se o menor tem rendimentos, se a lei reconhece essa capacidade, se ele na prática demonstra ser apto a ganhar dinheiro, então poderá dispor como entender dos proventos do seu trabalho. Explicar isto com algum cuidado, que por vezes os meus bons discentes apressadamente interpretam mal o artigo 127 na sua alma. Não há aqui nenhum tipo de emancipação. Não há aqui o reconhecimento de que já que trabalha pode dispor de todo o seu património. Não. Já que trabalha e tem rendimentos, pode dispor dos rendimentos. Dito de uma forma simples. Se um jovem tem uma grande herança e depois começa a trabalhar com 17 anos, não pode dispor do património da herança, ou das doações, ou de tudo o que lhe tenha entrado no seu património de forma gratuita. O que ele pode é administrar como entender o fruto do seu trabalho. Depois, há mais um conjunto de exceções à incapacidade dos menores. Desde a responsabilidade civil, que se presume apenas a inimputabilidade que só se presume aos menores de 7 anos. O casamento é permitir o casamento do menor desde que maior de 16 anos, devidamente autorizado. A perfilhação, que é possível aos 16 anos. A decidir sobre a sua formação religiosa, que é possível também aos 16 anos. A capacidade para pertencer a associações juvenis ou partidos políticos. A ser ouvido nas questões do poder patronal. A imputabilidade penal, que aparece depois também aos 16 anos. Tudo isto são exceções à tal incapacidade jurídica dos menores. Agora, a grande questão é esta. O menor não pode celebrar negócios jurídicos. E se o fizer? Qual a consequência? E a resposta a esta pergunta é não pode. Não, ele praticou. E o que fazer? Se há algo que se possa fazer e quem é que pode fazer algo para obstar a que esse negócio jurídico seja ruinoso para o menor. É isto que se suscita quando se analisa o regime previsto no artigo 125 do Código.